Eu acho o YouTube uma plataforma excelente para se obter conhecimento, sobretudo conhecimento de áreas que eu não tenho nem tempo e nem interesse de me aprofundar. Eu, por exemplo, sou economista, sou das ciências humanas, é, sou curioso em relação a alguns assuntos da área de ciências naturais, só que não tenho nem tempo nem interesse de me aprofundar nisso aí. É um método científico completamente diferente. É, mas tenho curiosidade de saber sobre paleontologia, dinossauros, tenho muita curiosidade de outras áreas. E por conta disso eu acesso o YouTube para obter essas informações. Aí eu sou inscrito, por exemplo, no canal do Pirula, que é um paleontólogo, mas é um cara que veio da academia. Ele é formado em biologia, tem doutorado, tem graduação e doutorado pela USP. Eu não sei se o doutorado dele é em paleontologia ou se é em biologia, enfim. Mas é um cara que tem respaldo acadêmico, que saiu da academia e foi para o YouTube. Ótimo. O problema é que as pessoas estão cada vez mais acessando o YouTube para obter informações, só que através de canais de qualidade bastante duvidosa, porque são YouTubers. Não são pessoas que saíram da academia e foram para o YouTube. São pessoas que simplesmente estudaram por conta própria aquele assunto ali, principalmente economia, é muito frequente. Estudou por conta própria, faz um canal no YouTube e acha que é um conhecedor e que ele pode sair disseminando informações. Isso é extremamente perigoso. Aí o sujeito, ao ouvir isso, pode dizer que é um absurdo achar que somente através da academia eu posso obter o conhecimento, não posso obter conhecimento de uma outra forma. Olha, o sujeito ele pode estudar por conta própria. Pode. Principalmente com a tecnologia que temos aí, a facilidade para obter materiais. O cara pode fazer um estudo por conta própria e realmente se aprofundar em uma área do conhecimento por conta própria. Embora isso seja mais difícil, porque ele não vai ter toda a didática, todo o roteiro que é. Ele não vai ter professores, enfim, é mais difícil. E além disso, normalmente quem estuda por conta própria lê aquilo que quer. Aí temos uma diferença assim considerável. Porque, por exemplo, a economia é uma área de ciências humanas em que existe um embate ideológico muito forte entre heterodoxia e ortodoxia, né? E as ciências humanas é bem diferente das ciências naturais. Ciências naturais eu posso provar que o outro está errado com muito mais facilidade, sabe? Eu faço um teste em laboratório, eu repito esse teste 50 vezes, dá 50 vezes o mesmo resultado, e eu chego pro cara e falo, eu estou certo e você está errado, isso está provado por A mais B, enfim. Nas ciências naturais é muito mais fácil você superar paradigmas. Nas ciências humanas isso não é tão simples assim, porque eu posso aplicar uma política econômica no Japão, dá certo no Japão, aplicar a mesma política Ctrl+C, Ctrl+V no Brasil e dá completamente errado no Brasil, porque você está lidando com gente. A economia é uma ciência humana. Por isso que esse debate, esse conflito ideológico, heterodoxia e ortodoxia na economia é uma coisa que vai durar pela eternidade, nunca será resolvido. Mas é importante existir esse debate e que esse debate exista de maneira madura. Então, assim, na academia, o sujeito tende a ter uma formação muito mais plural do que se ele estudar por conta própria, porque ele vai ter que passar nas matérias. Claro, depende muito da grade, tem grade que é mais enviesada para o lado mais ortodoxo, a maioria delas, na verdade. Eu, graças a Deus, tive uma grade bastante plural, eu estudei tanto a heterodoxia quanto a ortodoxia, quase que em igualdade, assim, em proporções, mas mesmo aqueles cursos mais ortodoxos, o sujeito vai ter algum contato com a heterodoxia. Ele vai ter que estudar ali para poder passar. Vai ter a matéria lá de economia política que ele vai ter que passar naquela matéria, ele vai ter algum contato com a heterodoxia. Quando o sujeito estuda por conta própria, normalmente ele lê aquilo que ele quer apenas, e isso é muito ruim. Essa é a primeira diferença entre o sujeito que teve a formação acadêmica e o sujeito que estudou por conta própria. A segunda diferença, e que eu acho inclusive mais importante, é a respeito da qualidade da informação. O sujeito que teve uma formação acadêmica, que passou pela academia, ele foi minimamente treinado para saber distinguir, né, fazer distinções a respeito da qualidade da informação. Porque ele vai escrever o TCC, vai escrever monografia, então ele vai saber o que é um artigo acadêmico. Ele vai saber ler um artigo acadêmico, lidar com um artigo acadêmico. Ele vai saber o que é qualis. Ele vai saber que existem revistas que publicam esses artigos, né, com qualidade A
outras com qualidade B1, B2, B3, que existe uma hierarquia dessas revistas que publicam esses artigos. Ele vai saber que um artigo científico tem mais credibilidade do que um livro, porque passou por uma banca avaliadora para ser aprovada aquela publicação. Enquanto o livro, existe um interesse muito mais comercial da editora de vender aquele livro ali. Enquanto essas revistas, a maioria delas está dentro do ambiente acadêmico, não tem esse interesse comercial, a maioria delas. Então, assim, o sujeito que está na academia ele foi treinado para ter conhecimento a respeito de toda essa liturgia acadêmica, e isso dá subsídio a ele para distinguir qualidade da fonte. Isso é um diferencial enorme. E por último, aquilo que eu acho mais importante. O sujeito que saiu da academia e foi para o YouTube para fazer lá um canal de conteúdo, muito provavelmente ele não vive de YouTube. O Pirula vive, mas é um ponto fora da curva. O Pirula está próximo de 1 milhão de inscritos, é um ponto fora da curva. A grande maioria está muito abaixo disso aí. Muito provavelmente ele tem uma profissão paralela, ligada à academia, professor, a maioria das vezes, como é meu caso, por exemplo. Então o sujeito que veio da academia, ele tem um nome a zelar. Ele não vai falar qualquer besteira nos vídeos dele, porque ele tem colegas de profissão. Se for professor, ele tem alunos. Ele não vai falar qualquer besteira, porque ele vai queimar, através do YouTube, ele vai queimar a profissão principal dele. Enquanto isso, o sujeito que é só youtuber, tem vários aí, enfim, não quero falar nomes aqui. Se o cara ele vive de YouTube e ele não teve uma formação acadêmica, ele não teve a vida acadêmica, ele não tem esse nome a zelar. Porque tudo que interessa para ele é quantidade de inscritos, número de visualizações, número de likes. Ele pode falar um monte de besteira no vídeo dele, ele pode ser motivo de chacota no meio dos especialistas, mas para ele pouco importa. O que importa é ter visualização, like, inscrito. É o que sustenta ele. Então, prestem muita atenção nos canais que vocês são inscritos, que vocês acompanham e que vocês usam para poder se informar. É bastante importante observar se esse cara tem formação na área e se esse cara ele é um acadêmico, se ele é um professor, se ele tem um nome a zelar fora do YouTube. Porque, amigão, se ele não tem nome a zelar fora do YouTube, ele pode falar qualquer besteira livremente. Coisa que eu não posso fazer aqui, senão eu vou me queimar. Eu sou professor de economia, pô. Você acha que eu vou falar qualquer besteira no meu ouvido aqui? Para estar um colega de profissão conversando com o outro, falando, Rafael tá fazendo um vídeo lá falando besteira. Você acha que eu vou me queimar? Então, esse vídeo teve a intenção de dizer o seguinte: é possível obter conhecimento por conta própria e fazer um canal de qualidade transmitindo essas informações? É possível, mas é muito mais raro. Muito mais raro por esses motivos que eu apresentei aqui a vocês. Continuem acessando conhecimento pelo YouTube, mas veja quem é o YouTuber. Veja para você evitar ser enganado. Tem muito YouTuber aí, na minha área, tem muito YouTuber liberal simplesmente enganando o povo, dando informação falsa na cara de pau. Mentindo mesmo na cara de pau, dando informação falsa mesmo. E o povo acredita. Mas tem um bom bocado de inscrito. Enfim, isso é tudo. Compartilhe bastante esse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, porque eu não vivo do YouTube, mas eu quero inscrito também, né? Vai ajudar. Quem sabe futuramente, daqui a 10 anos, eu passo a viver do canal. Enfim.